Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui juntos para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Iremos começar uma série especial intitulada O Maravilhoso Jesus. No primeiro versículo da Bíblia diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. O profeta Jeremias, no capítulo 10, verso 12, ele testifica isso. Ele diz que a terra foi criada pelo poder de Deus, pela sua sabedoria e inteligência. Salmos 33, versos 6 e 9, Davi diz: Os céus foram feitos por tua palavra, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Mas será que Deus ele estava sozinho na criação? No livro de Gênesis nós encontramos algumas curiosidades. Por exemplo, quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o ser humano pecou, Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então nós vemos que Deus, ele não estava sozinho na criação. Deus, ele tinha uma companhia. E nós encontramos isso em Provérbios 8, 22, quando fala da sabedoria de Deus, o primeiro a ser gerado. Jesus, quando ele estava falando com Nicodemos, Jesus falou ali também do seu início. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. João, no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era divino. João, ele testifica que Jesus é da natureza de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele estava no início com Deus. A palavra Deus que aparece lá em Gênesis, na língua original, é uma pluralidade. Então nós entendemos por que o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos, agora o ser humano se tornou como um de nós. Agora nós entendemos essa questão. O Pai e o Filho estavam na criação. Mas quando foi que Deus gerou Jesus, teve esse Filho? Em Colossenses 1,16 diz assim: pois nele em quem? Em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós vemos que a geração de Jesus, o nascimento de Jesus, é antes de toda a criação, antes mesmo dos anjos. E foi através de Jesus que Deus criou todas as coisas, através de sua sabedoria. Aí nós entendemos a quem Deus ordenou de acordo com Davi. Ele ordenou e tudo passou a existir. Em Provérbios 8, 22, Provérbios 8, 22 diz assim: o Senhor me gerou no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, antes de qualquer coisa, Deus gerou Jesus. Jesus disse: Deus enviou seu Filho unigênito. Eu sou o Filho de Deus, Jesus dizia. Eu sou o unigênito do Pai. A palavra grega ali para unigênito é monogenes, que significa único e gerado,
único do gênero, único da mesma espécie, único da mesma natureza. E Jesus vai dizer que ele foi o arquiteto da criação junto com o Pai. Em Provérbios 30, versos 4, os antigos eles já sabiam que Jesus ele estava com Deus na criação. Eles entendiam que Deus não criou as coisas sozinho. Jesus estava com ele. Olha o que diz Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome e qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, aqui os antigos eles sabiam, eles tinham o conhecimento que na criação estava o Pai e estava o Filho. Deus e Jesus. E Deus e Jesus, quando ele criou o mundo, ele criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Ele criou a luz, criou o dia, criou as plantas, criou os animais, criou o ser humano e colocou ele num lindo jardim. O ser humano estava ali e Deus dotou o ser humano com um livre arbítrio. Isso é que faz eu e você ser imagem e semelhança de Deus. Essa capacidade que nós temos de decidir. Essa liberdade. Ninguém manda em Deus. Né? Deus ele é livre e ele dotou o ser humano com essa liberdade. Deus poderia ter feito o homem sem a capacidade de pecar. Mas se Deus tivesse feito isso, o ser humano seria meramente um robô. Agora imagine, Deus criou tudo, colocou o homem ali no jardim, e a palavra de Deus diz que Deus plantou duas árvores. Uma, se o ser humano comesse, perpetuaria a eternidade, seria eterno, traria vida, e a outra, se o ser humano comesse, traria a morte. Se Deus não tivesse colocado essa árvore no jardim, né, e uma ordem dizendo não coma, o ser humano iria se achar Deus. Imagina você com toda a liberdade e sem nenhuma ordem. Ou seja, você ia se achar, você ia ser prepotente, achar que poderia todas as coisas. Então Deus colocou limites. Deus colocou a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O ser humano era puro. O ser humano era a imagem de Deus. Isso que nos faz ser a imagem de Deus. No ser humano não havia maldade. No ser humano só havia bondade, misericórdia, amor. E é nessas qualidades, é nessas coisas que nos faz eu e você nos parecer com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus e Deus habita em nós. E Ele coloca em nós um fruto. A gente brota um fruto da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus que habita em nós. E é esses frutos, nesses frutos, que apresenta a qualidade e a semelhança de Deus. Deus colocou a árvore ali no jardim e disse, não coma. Porém, o ser humano comeu. Veio a serpente. Paulo identifica essa serpente como uma serpente astuta. Está lá em Apocalipse, ou 2 Coríntios 11, versos 3. Vamos ver, 2 Coríntios 11.
3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, a serpente, ela enganou Eva com sua astúcia. Paulo declara isso. O Apolo ensinou que Eva foi enganada por uma serpente cheia de astúcia. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, versos 9, mostra quem era essa serpente, o quem estava por trás dela. Vai dizer que o dragão, a antiga serpente, é Satanás, né? O diabo, o enganador. Então o livro do Apocalipse nos diz quem era essa serpente. E Deus disse, olha, não coma dessa árvore, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que você dela comer, você morrerá. Uma prova que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano é que a vontade ela é dotada de 3 coisas. Primeiro, atração. Segundo, consideração. E o terceiro, decisão. Primeiro, nós somos atraídos por o que aconteceu com Eva. Ela viu que a árvore era bonita, o fruto era bonito e era desejável para dar entendimento. Ela olhou para o fruto e ela se sentiu atraído por ele e pelas palavras que a serpente proferiu. Palavras mentirosas. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. E enganou a serpente, seduziu a serpente e continua seduzindo muita gente no tempo de hoje com suas mentiras, com seus enganos, com a falsa aparência, dizendo que aquilo dali vai ser bom, mas a palavra de Deus diz que há caminhos que aparentemente podem ser bons, mas levam à morte. Foi um caso que aconteceu com os nossos primeiros pais. Então, Eva viu que o fruto era desejável, sentiu atraída, mas mesmo assim ela não havia pecado. Depois ela fez a consideração. Ela considerou o que Deus disse e o que a serpente disse. Deus disse, olha, não coma, pois no dia em que você dela comer, você vai morrer. E a serpente disse, não, você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela ficou com o que Deus disse e escutou o que a serpente disse. Porém, nós sabemos da história, né? Ela pegou do fruto, comeu. E depois, toda a maldade, vergonha, começou a aparecer. Aquilo que ela não tinha, começou a sentir no seu ser. Vergonha, timidez, medo. E ela deu o fruto a Adão, que também comeu. Então ela fez as 3 coisas. Ela se sentiu atraída, ela considerou, mas o pecado só foi consumado quando ela decidiu. Quando ela pegou no fruto e comeu. Essa foi a consequência. Nós sabemos que eles foram expulsos, pegaram folhas, né, de figueira, se cobriram, tentaram cobrir o pecado da sua própria maneira, mas o único que pode cobrir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, é Jesus Cristo. É Deus. Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. E Deus, ele trouxe restauração através do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Deus fez roupas de pele para eles. Ou seja, ali no jardim, onde não havia morte, não havia dor,
não havia nada. O Senhor teve que matar um cordeiro para cobrir o pecado deles. Sabe quem era esse cordeiro? Cristo Jesus. Lá em Apocalipse diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, fazendo referência lá em Gênesis. Em 1 Pedro 1, 19 e 20, olha o que Pedro diz. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Jesus é esse Cordeiro de Deus que foi morto para cobrir não só o pecado de Adão, não só o pecado de Eva, mas o meu pecado e o seu pecado. Sabendo disso, sabendo do sacrifício que Deus fez, que Deus, o Criador de todas as coisas, entregou o seu Filho amado Jesus, o seu Filho amado. O próprio Deus o chama assim, quando João estava batizando Jesus, ele diz: esse é o meu Filho amado. Você entende isso? Deus entregou o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Por mim e por você. Seu coração treme quando você escuta isso? Como fica isso dentro de você? Em saber que Deus entregou o seu único Filho amado. O que você sente quando você sabe que você é uma criatura de Jesus? Foi Jesus que criou todas as coisas. Jesus foi o arquiteto da criação. Ele criou os anjos, ele criou os reis, ele criou potestades, ele criou as soberanias, ele criou tudo, ele criou o ser humano, ele criou a mim, ele criou a você. E Jesus, o Criador, o arquiteto de toda a criação, ele veio a essa terra, ele se encarnou e morreu por mim e por você. Precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, que nos restaura, nos limpa do pecado. Pedro diz aqui que ele se manifestou por amor de vós. Tudo que Deus fez foi por amor. Ninguém foi criado para morrer. O ser humano pecou, mas Deus ele veio com o seu plano de resgate. E o plano de resgate foi Cristo. Cristo decidiu morrer em nosso lugar. O primeiro Adão, que foi ali colocado no jardim, sem defeito, ele trouxe a morte. Mas o segundo Adão, Cristo, ele trouxe vida. O último Adão, ele trouxe vida. E vida em abundância. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que depositar sua confiança, todo aquele que estiver crendo em Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe.